bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, RB Notícias, sempre ao vivo aqui pelo canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Enquanto eu faço o mexão aqui do Araújo, por gentileza, prepara o VT aí do laboratório e também da clínica do Dr. Lúcio Brasil, porque o Araújo Mix, juntamente com o Ara Super, eles compõem a melhor, mais antiga e maior rede de supermercados do Acre, vendendo sempre produtos de qualidade para você enfrentar a pandemia com saúde. Você tem que estar bem alimentado, é isso? O Araújo oferece a você uma vantagem ímpar. Se você optar por ser cliente Araújo Leve Mais, você vai ter um desconto especial em a maioria dos produtos. Ontem, por exemplo, eu estava vendo, tem produto que o desconto chega a quase R$10, então vale a pena. E tem mais, o Araújo aceita qualquer tipo de cartão. No entanto, se você optar pelo cartão Araújo, você vai fazer mais economia ainda, vai comprar mais, levar e pagar menos, ok? Muito bem. Tenho o prazer de conversar agora com, aliás, eu anunciei uma coisa, vou querendo fazer entrevista. Vamos devagar, sexta-feira, vamos devagar. Veja porque a clínica e o laboratório do Dr. Lúcio Brasil chegaram para ficar ao seu lado nos momentos mais importantes. Veja aí. Laboratório e Clínica Dr. Lúcio Brasil. Medicina de alta complexidade. Exames hematológicos, bioquímicos e hormonais. A mais alta tecnologia para um diagnóstico preciso. Os pacientes que procurar a nossa clínica, nosso laboratório, com certeza será bem atendido e com alta qualidade de serviço. Laboratório e Clínica Dr. Lúcio Brasil. Há mais de 3 décadas cuidando da saúde dos acreanos. Tá aí, gente, Travessa Guaporé 146-146, próximo ao terminal urbano, bem ao lado ali da Escola Mário de Oliveira, no bairro Cerâmica. Não tem erro. O doutor Alex perguntava aqui se ela já existia. Não, existia a clínica. Agora, com essa roupagem aí, clínica e laboratório, não. Foi a partir de março, em abril, né, que eles inauguraram. Bom, gente, há um fenômeno aí na nossa economia. O número de empresas criadas este ano é superior ao número de empresas que pediram baixa. Só que o desemprego continua aumentando. Por que isso? Essa pergunta e outras a gente vai fazer agora ao Dr. Alex Barros, que é especialista em planejamento financeiro e está sempre aqui com a gente, pelo menos uma vez por mês. Seja bem-vindo, Alex. Muito prazer estar aqui novamente, né, falar desses assuntos que são do nosso cotidiano, mas que tem grande relevância por impactar principalmente o nosso orçamento, né? Dentre todas essas indagações, Muniz, o que nós vemos sempre, por exemplo, antecipando aí um pouco a sua pergunta, a questão da inflação, né? A inflação hoje ela está abaixo da meta, 2,5%, a Selic está a 2%, mas infelizmente o consumidor não consegue sentir no bolso essa diferença. Porque o que vale, na verdade, é esse sentimento. O consumidor fala assim, não, realmente eu estou vendo que não tem inflação. Nós vivemos uma deflação. A inflação aumentou esse mês agora. Foi divulgado ontem. Havia uma deflação, ou seja, os preços caíram, porque não havia procura. Embora isso fosse verdade, o interessado, que é o consumidor, ele não sente isso no bolso. E aí, respondendo a sua indagação com relação ao desemprego, é bom levar que isso é um dado do Acre. Né? Isso aconteceu no Acre. No Brasil, de fato, houve um fechamento maior de empresas, mas no Acre houve sim esse crescimento maior das empresas. E como você falou, também há um déficit do emprego. A questão do desemprego, Muniz, ele vem crescendo, independente da pandemia. Se nós pegarmos aí, janeiro, fevereiro, ele teve um crescimento. Sim. Um saldo positivo muito bom, 792, mas depois ele veio caindo. É um aspecto natural que a gente vinha sofrendo, não foi ainda pandemia, que a pandemia nasceu na quinzena de março, o resultado foi em abril e maio.
Então, é uma ressaca ainda do ano anterior que nós estávamos vivendo. O setor de serviços, que é o setor que mais emprega, vinha enfrentando grandes problemas. E aí, Muniz, a questão também do Acreano, aquilo que era ruim para a gente, de certa forma, que nós comentamos que a economia do contra-cheque, nesse momento se tornou positivo. Porque, olha só, o governo federal não atrasa o salário, o governo estadual e municipal. Então, a liquidez, o dinheiro está circulando. Sim. O que as empresas sofrem hoje, infelizmente, é inadimplência, que também não é justificável. Porque todo mundo recebendo salário. Gente que não tinha renda está recebendo auxílio emergencial. O grande problema de tudo isso é para onde está indo o dinheiro. O que eu falo sempre, o dinheiro ele não some, ele muda de mão. Alguém está ganhando esse dinheiro. Alguém aí utilizou aí o marketing de alguma forma para atrair para si esse recurso. Ou seja, a crise, na verdade, é dinheiro na mão dos outros, não na nossa mão, né? Podemos dizer que sim. Agora, Alex, eu acredito que, como nas pequenas empresas, nos pequenos empreendimentos, o cara mudou de ramo, por exemplo, o cara vendia churrasquinho, aí foi proibido de vender churrasquinho, aí ele começou a fazer pizza e vender na delivery. Então, ele deu baixa numa empresa, criou outra. Mas não aumentou em nada, né? Pode ser isso também. Houve um crescimento muito grande no de mês, né? Aumentou em meia empresa, aumentou o número de empresas. Nesse período agora da pandemia, muita gente tentou utilizar a criação do MEI para entrar no mercado. O que eu falo sempre, Muniz, a pandemia foi um convite forçado à mudança. Todo mundo teve que mudar. Se você pegar então o cara deu baixa numa pequena empresa e já abriu outro. Ou de fato, aí criou um meio, microempreendedor individual. Mas, na verdade, muita gente que estava no mercado informal precisou se formalizar para poder vender pelo cartão de crédito. Bom, então a explicação está aí. Entendeu? A explicação então, se eles tá precisavam tem uma maquininha, exatamente. Então, assim, a forma de comunicação mudou, o acesso pelo WhatsApp, muita gente passou a vender delivery. O delivery aumentou muito. A última pesquisa do E-Commerce Brasil, né, do mês aí de junho, 97% de crescimento. Tanto é que o ministro Paulo Guedes quer agora sobretaxar esse serviço. Ele quer aumentar o imposto para a venda. Ele viu um negócio bom aí, essa transação na internet. Exatamente. Está de olho já nesse mercado. Né? E assim, nós temos que entender que o hábito de consumo, ele é um antes da pandemia e é outro pós-pandemia. O hábito de consumo foi um na quarentena e ele se estendeu, vai haver modificação, mas ele se estendeu. Então hoje, todo mundo, a minha mãe, uma mulher de 65 anos, que não utilizava para nada o celular, ela começou a acessar o aplicativo do banco, começou a comprar. É uma questão de necessidade mesmo, para evitar. É o que nós falamos, a mudança, a pandemia foi um convite forçado à mudança. A gente pode chamar isso de legado? É um legado, porque não volta positivo. Mais. Positivo. Tá? E os bancos ganharam muito com isso, porque eles anteciparam aí 10 anos do trabalho que eles teriam. Os bancos, nós sabemos disso, nós temos o Fernando Melo foi bancário também, os bancos, eles, com o passar do tempo, qual tem sido o trabalho dele? Cada vez mais afastar o cliente da sua dependência. Utilizar os mecanismos como o app, caixa eletrônico, e isso ajudou. Porque, por mais que o consumidor não quisesse, ele foi forçado a isso. Vou dar um exemplo aqui, contando com a sua ajuda, com a influência que você tem nos bancos, todos os bancos, você trabalhou em alguns, a questão que eu fiz uma operação com o Bradesco, e foi tudo via internet, digital, sem contato pessoal. Então, assim, de casa, através do celular. Houve esse ganho. É um legado, sim, que nós temos, porque o mundo vai avançar para isso. Infelizmente, tem um livro, Muniz, um autor que eu acho que vale a pena todo mundo ler ele. É um autor israelense, o livro dele é Desafio do Século XXI. Yuval Noah Harari. E o Yuval Noah Harari fala isso. Ele fala, inclusive, da suscetibilidade de profissões. Ele fez um paper, um documento com a Universidade de Oxford, pegou as 702 profissões listadas na Previdência Americana, e até 2030, 47% delas não vão existir. Não existe mais. A tecnologia vai... isso é mentira. Meu amigo, antigamente tu pedia uma pizza, tu ligava lá, o atendente falava com você e fazia o contato. Hoje tu não precisa de atendente. No app aqui você faz o pedido e chega na tua casa. Então, assim, não é que vai acabar o emprego, mas o emprego, como nós conhecemos, ele não vai existir mais. Essa relação que nós entendíamos como de emprego, ela vai deixar de existir. Há um excesso também de
informação de tudo, todos os nossos dados. Você me fez lembrar agora uma piada, o cara conta que ligou para uma pizzaria, pediu uma pizza, e aí o atendente estranhou, disse, mas você você sempre pediu uma tamanho pequeno, agora tamanho médio. O cara tinha aumentado a família, tinha vizinhos, né? Tinha convidados. E quando ele falou o sabor, ele disse, você não gostava de 4 queijos, de mussarela e tal? O cara sabia tudo, sim. Forma de pagamento, cartão, crédito ou débito. Aí o cara débito. Pô, você não comprava no crédito? Mas qual é o cartão? Aí o cara falou, mas você não usava o outro. Se o endereço, já mudou de endereço, o cara sabia tudo da vida do cara. Hoje nós temos aí o Big Data, né? Esse Big Data, esse cara ficou assustado com de informação, ele é muito... É assim, Muniz, isso revela o quê? 2 fatores, tá? Que vão se expandir, que vai crescer, é a inteligência artificial e a robótica. Então, assim, hoje, tem um amigo que é diretor da Vivo em São Paulo, a esposa dele está grávida, e ela coloca uma cinta, ela não vai ao médico mais, o médico monitora do consultório através da cinta. Alex, nós temos muitas perguntas a fazer, e você, como um cara que tem um conteúdo conteúdo extraordinário, você responde os seus mínimos detalhes. Só para ganhar tempo, a gente quer que você seja um pouquinho mais objetivo. Sei que é meio difícil, mas vamos lá. Em relação aos bancos, para a gente avançar aos bancos, o Bradesco está pagando, acho que uma ajuda de custo de R$1.000 para o cara trabalhar em casa. Até que ponto isso é importante? Na verdade, o home office, né, Estou usando ele como um exemplo, acho que outros bancos estão fazendo todos os bancos estão fazendo isso, todos os bancos. Hoje, o que acontece, Muniz? Os bancos estão sofrendo muito com as fintechs, são bancos digitais com um custo muito reduzido, operacional. E estão abocanhando uma boa parte do mercado. Abocanhando. Então, assim, alguns bancos no sudeste do país, um gerente, gerente geral, está gerenciando 3, 4 agências. Os outros foram demitidos. Na verdade, isso é um processo que vai haver para que os bancos reduzam a sua estrutura. Tá? Porque hoje um banco digital lá em São Paulo, um dos maiores do Brasil, eu estive lá ano passado, na sede, tem 120 pessoas. Você pega o banco público com 96 mil pessoas. Então, essa estrutura é muito... um dos bancos privados maior do Brasil, ele vai reduzir esse ano, tinha uma expectativa, fechar 500 agências. Então, eles vão reduzir, na verdade, isso é um processo para reduzir o custo operacional e viram que é possível. São todas empresas isso, né? São empresas. Aqui a nossa, se a gente voltar a 30 anos, 60% não existe mais. Então, assim, sem nenhum prejuízo de operação. Exatamente. Então, o que acontece? Eles vão realmente reduzir, é uma forma, já uma transição para reduzir, porque hoje todas as vendas é feito por telefone. O atendente, pelo chat. Então, não tem mais esse contato. O contato do gerente é negociar, vai fazer vendas. Só isso. Agora, voltando ao outro ainda, ao assunto principal. Então, a gente não pode dizer que houve um incremento, que houve um crescimento econômico nesse processo todo. Não, crescimento econômico não. Hoje houve a formalização. O fluxo pode ter... Agora, é um bom sinal isso? É um bom sinal. Por quê? Porque, assim, de certa forma, embora eu não concorde, muita gente tem a expectativa e a esperança de aposentar-se pela Previdência no regime geral. O MEI, ele dá essa possibilidade, você pagando R$58 por mês, você tem benefício do auxílio acidente, você tem o benefício da aposentadoria, então você se formaliza, é um negócio bom. Agora, é bom lembrar que o Acre, em 2018, foi o maior inadimplente do Brasil, 82% de inadimplência do MEI, porque muita gente foi levada a abrir o MEI sem nem saber o que era. É importante, então, por exemplo, aí, esse papel do Sebrae para conscientizar as pessoas? O Sebrae tem feito. Hoje o Sebrae, antes de abrir o MEI, o candidato ele passa por uma mini entrevista e por um treinamento. Um mini treinamento para ele entender o que é. E muita gente só vislumbra a vantagem pessoal. Hoje, com o MEI, você vai no banco público aí que nós temos aqui de fomento, aqui no Acre, você pode pegar até R$20 mil, com carência e juro baixo. Bom, você é um especialista em planejamento e investimento financeiro. Até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, a maioria dos seus clientes, tem alguns casos isolados, a maioria dos seus clientes são médios e grandes. Você não pensa também em atender os pequenos para evitar, inclusive, esse fenômeno de o cara abre hoje e fecha amanhã? Então, a gente tem trabalhado, eu trabalho até com pipoqueiro.
Pipoqueiro, Importante estou tendo isso. pipoqueiro. E assim, é uma pessoa que ele não tem ainda, ele tem o conhecimento, respeita o cabelo branco dele, ele conhece o negócio dele, né? Mas ele não tem ainda habilidade para tocar o negócio. Né? Então, assim, ontem eu atendi uma empresária que está vendendo cílios, distribuindo cílios. E o negócio está ganhando. O que falta é planejamento, é essa organização, essa pessoa ter um marketing bacana, metas diárias, coisas simples, mas que precisa. Então, eu tenho tentado, já estou atuando também nessa área, Muniz, porque são pessoas que precisam. A cauda, você falou a questão do... Tem um livro, a cauda longa, a gente se preocupa muito Certo. com o grande aqui. Mas a cauda aqui é muito maior. Tem muita gente com pouco recurso que precisa também desse serviço. Eu acho que a próxima pergunta vai extrapolar um pouco o seu limite, porque você é muito mais da questão financeira, e aí envolve o consumo. Mas aí, finda lá na questão financeira. Vamos lá, então. Esse aumento exagerado no preço do arroz, por exemplo, e olha que aqui a gente está vendendo barato, ainda comprando barato em relação ao Rio de Janeiro. R$ 42,00 custa em média, 45, São Paulo, mesmo jeito. Bom, agora isso tem dois fatores. O primeiro foi o excesso de consumo. O segundo é que mandaram parar o país, a produção também parou. Nós estamos importando. Aí tem a questão do dólar. Agora, qual é o principal motivo, afinal, Alex, na sua O principal opinião? motivo é que a gente tinha aí em dezembro do ano passado, nós tínhamos um dólar cotado aí a R$4, 4,02. Agora, nesse momento, o dólar estava a 5,5 quase. Então, 5,5, né? tá, o que aconteceu? Os maiores produtores, China, Estados Unidos, eles não pararam de produzir, mas eles não exportaram o produto deles. Além de não exportar o deles, o que acontece, Muniz? Real baixo, dólar alto, aumenta a exportação, é natural. Então, assim, É um estímulo, né? nós passamos aqui no Acre isso há um tempo atrás com milho. Exportamos só para o Peru, ficamos sem milho e pagamos um preço altíssimo. Então, o principal problema é esse, tá? E o segundo é um problema muito sério, que é a questão da intermediação. Para ter ideia, em final de 2019, o arroz sai para o produtor a R$1 o quilo, pô. R$1. Então, assim, tem toda essa... Tem a carga tributária, tem todo esse fator complexo aí. Mas o grande fator É o dólar. é o dólar. Foi o dólar e a questão dos países que mais consomem não mexeram no estoque deles e comprar o nosso estoque. E aí, meu amigo, o cara vai vender mais caro, é oferta e demanda, é a lei. Tá, e essa intervenção do governo federal em reduzir as taxas, pode ser o... Não é o caminho. O governo ele não tem que fazer isso, até porque eu acho que a lei fala que é crime, reserva de mercado. Essa intervenção não é salutar. Essa intervenção que o governo quer fazer não é salutar. O comércio é livre comércio. Sim, mas mesmo Ele tendo pode uma ter causa lá, que é o consumo de um produto de primeira necessidade... Então, mas da ele cesta pode básica. fazer, se ele fizer isso, ele tem que fazer cortando na carne. O problema é que a mudança do governo tem que cortar na carne dele. Se ele cortar a parte de impostos, o que ele está fazendo hoje? Ele tirou o IPI dos produtos do arroz. Quer importar arroz, não vai pagar nada. Na verdade, é isso onde eu quero chegar. Ah, não, pronto, isso aí foi fantástico. Se ele fez, isso foi a atitude acertada dele. Foi cortar o IPI do arroz. Mas não interfere na política externa, Não interfere. de exportação. Não, É só questão interna. só que tudo é bem. interna. Aí o nosso produtor aqui fica chateado. E aí, vai deixar o pessoal sem arroz? É o prato principal. Seria a alternativa. Aliás, o Ministério Público e o Tribunal a Defensoria Pública estão recomendando, e os supermercados já estão fazendo isso, limitando o consumo, a compra, né? Exatamente. Isso é natural, né? E assim, Tem é gente que natural, pode estocar mas arroz aí, infelizmente é alarmante, porque a gente é muito emocional essa questão Sim. aí. Então, assim, muita gente prega a escassez. Quando eu prego a escassez, isso gera na pessoa um sentimento de satisfação e euforia. Sim. Aí o cara corre para comprar todo o estoque. Quer dizer, é o que aconteceu, se a gente for pegar, Muniz, só relembrando rapidamente. Mas o pior de tudo é aí que ele não está preocupado apenas em consumo. Já tem gente pensando em A parte especular. econômica mesmo, né? Aí é que é crime, né? Não, aí é crime. Alex, muito obrigado pela entrevista. Você sempre esclarecendo as coisas nos seus mínimos detalhes. Muito obrigado. Sucesso. Muniz, eu agradeço. Eu queria só deixar com o pessoal. Pessoal, no meu Instagram, Alex Barro01, eu vou fazer aí
um sorteio, um mês de consultoria grátis para a pessoa física, com uma bolsa de investimento de R$100. O cara vai montar uma carteira de investimentos com R$100. Se você tiver interesse, vai lá no meu Instagram, AlexBarro01, que a gente vai fazer esse sorteio lá, um mês de consultoria e uma bolsa, uma carteira de investimentos com R$100. Qualquer pessoa pode investir no mercado Qualquer financeiro? pessoa pode. Hoje, o mini índice, ontem, quem investiu R$25 comprando o mini índice da Bovespa, Muniz, o mercado chegou a 96 e foi para 100 mil. O mini índice ele paga por cada ponto 20 centavos. Quem fez essa operação com R$25 ganhou R$800. Eu já ganhei algum dinheiro com ações da Telebrás, da Petrobras, eu só me ferrei, mas tudo bem. São tempos passados. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Sucesso. Estou sempre à disposição. Depois do intervalo, a gente volta para falar em política. Isso mesmo. Fernando Melo, e se chegar em tempo, Damião não chegou ainda, Damião Viana também. Eles representam o PROS, que está assim na coligação da prefeita Socorro Neri e alinhado, como sempre, ao governo. Até já.